www.twitter.com/Rádio Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h40 em Brasília. Você está acompanhando em 104,7 o Revista Justiça até às 10 horas da manhã. Lembrando que você pode participar pelo e-mail revista.justiça@stf.jus.br. Agora 20:09. Revista Justiça Entrevista. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, mostrou que 75% dos brasileiros já conquistaram o sonho da casa própria. Uma opção adotada por muita gente é comprar um imóvel ainda em construção, o que pode significar uma economia entre 20% e 30% do valor de um apartamento pronto, por exemplo. Mas aí é preciso redobrar os cuidados para evitar problemas. E é isto que vamos mostrar no nosso programa de hoje. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Engel, advogado especialista em direitos do consumidor e responsabilidade civil. Bom dia, Dr. Júlio. Bom dia. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça na manhã desta terça-feira. Eu que agradeço pela oportunidade. Dr. Júlio, a gente sabe que casa própria é aquele sonho que envolve muito planejamento. É melhor, então, juntar o dinheiro e comprar um imóvel, ou fazer um financiamento, ou ainda aproveitar quando aquela construtora faz o lançamento e ainda nem começou a construção com o imóvel na planta? Bom, essa é uma questão que depende de reflexão do consumidor. Obviamente, se ele optar por guardar o dinheiro mês a mês e fazer a compra do imóvel à vista, além de ter a oportunidade de negociar esse preço, não pagará os juros. Os juros nesse tipo de financiamento a longo prazo, ele acaba se tornando, tendo um custo bem relevante, diferentemente do que o consumidor imagina pelo fato de ter uma taxa aparentemente abaixo daquelas normalmente praticadas em contrato de financiamento de veículo, por exemplo. Sim. Então, o cálculo financeiro, na verdade, ele chega a ser até certo ponto complexo para o comprador decidir sozinho. Por isso que sempre eu recomendo que, antes de formalizar um contrato de promessa de compra e venda ou de financiamento, ele busque auxílio de um advogado especialista. Esse advogado especialista, ele vai analisar o que? As cláusulas, as condições? Tanto a promessa de compra e venda, que é o contrato formalizado na compra do imóvel em fase de construção, quanto vai explicar o que representa aquelas cláusulas no contrato de financiamento para o consumidor. E atualmente, essas cláusulas, quais são as abusivas mais comuns, recorrentes que encontramos nesse contrato, que o senhor pode alertar o nosso ouvinte a ter esta cautela? Tá. No contrato de promessa de compra e venda, que é o contrato ainda assinado com a construtora ou incorporadora, é bem comum que, na verdade, em quase todos eles, existe uma cláusula de tolerância de 180 dias que permite um atraso da construtora na entrega do imóvel, ou seja, aquele prazo que inicialmente o consumidor acredita que terá o imóvel pode ser prorrogado por 180 dias. Em alguns casos, ela prevê que essa prorrogação ocorrerá por motivo de força maior, ou seja, alguma situação em que ela não tenha possibilidade de interferência, como excesso de chuvas, falta de mão de obra, ou situações similares. Outras sequer prevê esse tipo de ocorrência, ou seja, estipula um prazo, uma prorrogação de 180 dias, sem que nenhuma causa justificasse. Essa é a principal cláusula que contém no contrato de promessa de compra e venda. O contrato de financiamento, normalmente, ele é amortizado pela tabela Price. Apesar de não ser considerada abusiva pelos tribunais, ela traz uma consequência muito gravosa no tempo. São contratos de longo período, podem chegar até 30 anos, em que o valor da parcela, somado à correção monetária,
pode chegar ali a valores antes não previstos pelo consumidor. Então, por isso é necessário fazer uma análise financeira desse contrato. E nesse caso, a pessoa que se sente prejudicada, o que ela tem que fazer? Tentar fazer um acordo amigável com esta construtora, doutor Júlio? Olha, bom, eu vou partir da premissa que estamos falando da questão que eu levantei do atraso do imóvel. Isso. Bom, se houver a possibilidade, na verdade, sempre é bom evitar a justiça, né? Se houver a possibilidade de um acordo amigável, desde que o consumidor não seja prejudicado nesse acordo, é perfeitamente viável que haja uma negociação entre o consumidor e a construtora. Entretanto, o que a gente tem visto é que os consumidores não abrem a mão dessa cláusula. Ou seja, elas têm atrasado, na verdade atrasam além desses 180 dias e não querem restituir nenhum valor ao consumidor ou pagar qualquer tipo de indenização. Quando ocorre isso, o consumidor é obrigado a ingressar na justiça para discutir esse prejuízo que teve nessa relação negocial. No caso desses programas sociais, por exemplo, também existe ali alguma cautela que quem adere ao programa tem que ter? Por exemplo, Minha Casa expandiu assim algumas condições, né? As pessoas precisam ter alguma cautela também até quando aderem a esses programas? Olha, o programa Minha Casa Minha Vida, ele, de certa maneira, facilitou a aquisição do imóvel, principalmente pelo subsídio fornecido pelo governo na aquisição e também pela facilidade de financiamento para compradores de baixa renda. O que eu tenho verificado nesse tipo de situação que mais me chama a atenção é a qualidade dos imóveis que têm sido entregues. Tá? Muitos deles contêm defeitos de fácil percepção e também alguns existem até defeitos estruturais que comprometem a habitação do imóvel. Então, o que mais me chama a atenção nesse tipo de relação do programa Minha Casa Minha Vida é realmente a qualidade, os defeitos que esses imóveis têm apresentado. E nesse caso, essas pessoas elas precisam entrar na justiça também, doutor Júlio? É a mesma situação, não necessariamente. Se houver um diálogo entre a construtora e o comprador e chegarem em um termo, não há necessidade de ingresso judicial. Mas, volto a dizer, em muitos casos não tem se resolvido de maneira amigável. E o consumidor, infelizmente, se vê obrigado a ingressar na justiça. Quando existe defeito, há um agravante para o consumidor, porque, via de regra, é necessário para ingressar na justiça que o consumidor tenha em mãos um laudo pericial fornecido por um engenheiro. Esse laudo, obviamente, tem um custo e isso dificulta o acesso à justiça nesse tipo de ocorrência. E na opinião do senhor, o Minha Casa Minha Vida, ele acabou também encarecendo o mercado imobiliário ou não? Eu acredito sim que tenha contribuído, tá? Porque, obviamente, aumentou a demanda e pela própria lei de mercado, com o aumento da demanda, o preço também sobe. Agora, nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, a gente tem percebido, na verdade, um movimento inverso, né? Já caiu um pouco o preço do imóvel e não existe também tanta oferta no mercado. Então, em relação ao preço do imóvel, com certeza, parece-me que o Minha Casa Minha Vida contribuiu sim para o aumento. Agora, voltando à questão, professor Júlio, doutor Júlio, a construtora atrasou para entregar o imóvel. A pessoa está ali esperando, por exemplo, casou, né? Essa construtora, ela tem que pagar o aluguel para o proprietário? A partir de quanto tempo de atraso desta entrega do imóvel? Existe uma especificação? Tá. Bom, ela terá de pagar o aluguel caso o consumidor ingresse na justiça pedindo os danos que sofreu, tá? Além do aluguel, que alguns tribunais já têm arbitrado num valor correspondente a 1% do valor do imóvel, ela também poderá pagar uma multa pelo descumprimento contratual, poderá
restituir eventual diferença de correção monetária. Em alguns casos, como nesse citado, a pessoa planejou, teve uma expectativa familiar e não, ou realizou, mas não usufruiu do imóvel, por exemplo, em um casamento, após casar, também os tribunais têm arbitrado o dano moral. E existe também a possibilidade de desistir desta compra do imóvel, caso ocorra esse atraso e o comprador acaba sendo prejudicado com pagamentos de multas, por exemplo, doutor Júlio? Sim, com certeza. Essa, na verdade, é uma situação... eu tenho orientado os clientes nesse sentido. Em vez a construtora está atrasada, em vez de prosseguir com o contrato para receber o imóvel no momento incerto, se houver a possibilidade do comprador esperar o respaldo da justiça, ele pode pleitear, sim, a resolução do contrato por culpa da construtora e a devolução integral dos valores, além de multas, juros e correção. Mas apenas nesse caso de atraso na entrega do imóvel, né? Se for um imóvel construído dentro do prazo, as condições já são outras? Se for um imóvel dentro do prazo, o que a gente busca, na verdade, é um distrato, né? É um acordo entre as duas partes para a desistência do negócio. Normalmente, as construtoras também, nesse tipo de situação, têm retido um valor superior ao que a justiça entende. A justiça, inclusive com decisão do STJ, entende que um valor razoável de retenção para multa em favor da construtora seria de até 20% do valor do contrato. Mas dificilmente, amigavelmente, as partes chegam nesses termos, o que também tem compelido que o consumidor busque a justiça para resolver esse tipo de situação. E no caso, estávamos falando sobre a qualidade dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, que são questionáveis, né? Às vezes o material utilizado, o acabamento feito. No imóvel também feito por construtoras, qual o prazo que o comprador tem para fazer a reclamação caso encontre defeitos na casa, no apartamento novo? Ok. A gente pode se deparar com dois tipos de defeitos, tá? O defeito de fácil percepção, aquele que, ao bater os olhos, o consumidor já identifica: uma porta quebrada, um vidro quebrado, eventualmente uma parede muito torta. Esse tipo de defeito, ele tem que há um prazo de até 90 dias para reclamar com o construtor, tá? Outro tipo de defeito é o defeito que ele vai descobrir com a utilização do imóvel, tá? Podem ser até defeitos estruturais ou defeitos na rede elétrica ou hidráulica. Ele utilizando o móvel, ele pode vir a se deparar com esse tipo de defeito. Para esse defeito oculto, que a gente chama, o prazo de reclamação, ele tem até 5 anos para descobrir o defeito e reclamar, tá? Após a constatação do defeito, ele tem um prazo de até mais 5 anos ainda para poder discutir na justiça. 5 caso mais não 5. seja consertado pela construtora, tá? Esse prazo, a gente estava falando, o primeiro prazo de 5 anos seria um prazo de garantia. Ou seja, ele tem 5 anos para exigir que a construtora conserte o vício apresentado. Aí ele detectou isso, por exemplo, com 4 anos e meio, ele apresentou a denúncia ou o aviso que há irregularidade na obra, algum defeito, aí tem mais 5 anos para a realização. Caso não seja consertada, no caso a construtora não conserte, ele pode ter um prazo prescricional, que a gente chama de 5 anos para ingressar na justiça. Mas esse prazo, o primeiro prazo que eu falei de reclamação é a partir da constatação do vício, tá? Sim. Ele constatou o vício, começa a correr o prazo de 5 anos de prescricional para discussão na justiça. Está certo. Quero agradecer ao Dr. Júlio Engel, advogado especialista em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, que esteve aqui conosco na Rádio Justiça falando sobre os cuidados que você tem que ter ao comprar o imóvel na planta e também depois que você tem que verificar direitinho como é que ficou a condição da construção do seu novo imóvel.
Doutor Júlio, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e até uma boa semana. Até uma próxima. Agora, 8h54, vamos para uma rápida pausa e na volta você confere o quadro Dicas do Autor aqui no Revista Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.